Por favor, fica à vontade. A paz do Senhor Jesus, irmãos. आमीन। बहुत खुशी होती है आप सब लोगों के सामने आज बात करने के लिए हम लोगों से। Bem, só diz bom dia na minha língua. Estamos muito felizes de estar aqui, juntamente com minha família, Cristiane, Johan e Ryan. Eu sou indiano, eu nasci e cresci na Índia e nasci numa família hindu e meus pais eram todos hindus e com 12 anos de idade eu me converti com os brasileiros, como o pastor disse que o Ocidente tem uma dívida com o Oriente, então tiveram alguns missionários aqui do Bauru, interior do Brasil, São Paulo, que estiveram na Índia e chegaram na minha vilarejo pregando a palavra de Deus, mesmo que eles não sabiam falar língua, tinha muitas limitações, mas mesmo assim eles tinham muito desafio de alcançar os Dalits. E eles chegaram ali sem falar língua, com os pães, e queria distribuir para as pessoas sem falar língua, então só falava aleluia, aleluia o tempo todo. E depois de falar tanto aleluia, eles distribuíam aqueles pães para as crianças. E eu era uma das crianças que corria atrás para pegar o pão deles. E uma vez aquela senhora veio e falou com um pouquinho de inglês que ela falava, falou para mim: você não poderia vir na nossa igreja? Eu disse que eu vou. E eu fui na igreja deles, tinha um pouquinho de pessoas de joelho orando. Eu pensei assim, por que as pessoas estão orando aqui se não tem uma vaca, não tem uma cobra, não tem um elefante, não tem um macaco, para que eles estão orando? E de repente um homem se levantou no meio, pegou uma Bíblia e começou a pregar e disse: Jesus trouxe você aqui porque Ele escolheu você e Ele quer que você se torne um missionário neste país. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo, Ele falou: é você que eu trouxe. E minha mãe era adorador de deuses, 17 deuses em casa. E tinha muitos deuses. E nosso Deus principal era Deus Vaca. E quando Deus passava na frente da minha casa, a minha mãe fazia a melhor comida para a vaca. E nós mesmo padecíamos sem comida. E quando eu aceitei Jesus, fiquei muito feliz. Fui para minha casa e estava muito feliz porque eu tinha ouvido Jesus falar comigo. E quando eu cheguei em casa, meu pai não gostou daquilo que eu tinha aceitado. Ele expulsou eu da casa. Ele não queria cristãos em casa. Eu tinha 12, 13 anos. E eu peguei minha Bíblia e minhas coisas. Foi por causa desses missionários. Porque eu não tinha onde morar. Aí procurei eles e eu fui por causa deles. E quando eu cheguei, eu comecei a morar com aquele povo. Ali eu aprendi português com aquele povo. Eles não falaram minha língua, não aprenderam minha língua, mas eu aprendi a língua deles. E dali eu comecei a morar na igreja e eu comecei a cuidar da igreja e depois de algum tempo aqueles missionários tiveram uma perseguição, eles tiveram que sair da Índia e aquele povo que ficava ali todo convertido ao hinduísmo, que a gente não conhecia outras igrejas e a nossa igreja era só aquela igreja, então aquele povo ficou sem pastor. Eu era o único obreiro que estava ali morando, então aquele pessoal vieram e falaram: a gente não conhece outra igreja, então por que você não pastoreia esse povo? E eu fui, alugamos uma casa e comecei a pastorear aquela igreja e aquelas pessoas, então todos eram hindus e convertidos, inclusive meu pai e minha mãe estavam juntos, e louvando a Deus. E quando a Cristina ia para minha igreja lá, a minha mãe sentava no primeiro, todo mundo sentava no chão, e a minha mãe era a primeira pessoa sentada na minha frente ouvindo minha pregação. É a pessoa que expulsou, e hoje eles estão em Cristo Jesus, toda a minha família. Toda a família. E lá na Índia, eles têm um costume de casamento arranjado. Então lá ninguém faz casamento namoro. E todo pai sabe o que é melhor para sua filha. Então eles fazem um casamento arranjado. E no meu caso, eu não tinha ninguém que me arranjasse. A única pessoa que eu tinha era o meu Pai Celestial. Eu falei para ele: Deus, eu estou precisando casar, eu cheguei na idade de casar, então
eu quero casar, o senhor me arruma. Aí Deus disse, eu vou arrumar para você. Isso é bom se ser pentecostal, porque o senhor ouve Deus. E eu falei para Deus, então Deus disse, vai no rodoviário, senta lá, eu vou trazer a pessoa para você casar. Eu fiquei assim meio rodoviária, onde passa milhares de pessoas de dia. E eu sentei lá meio-dia no rodoviário e Deus falou, aqui que eu vou trazer a pessoa para você casar. Eu sentei ali orando, Espírito Santo confortando meu coração. E de repente passou uma pessoa, eu nunca tinha visto aquela pessoa na minha vida. Só tinha ouvido o nome dela, mas eu não sabia quem era. E quando ela passou na minha frente, o Espírito Santo, é ela. Eu pulei do muro, corri atrás dela. Onde ela ia, eu corri atrás. Ela entrava na loja, eu ia atrás. Ela entrava em algum lugar, eu ia atrás dela. De repente eu encontrei com ela e parei. E eu falei assim, prazer, meu nome é Peter, sou servo de Deus. E eu vim aqui casar com você. Conhece quem é você? Você disse que acabei de me apresentar para você. Aí ela disse, mas eu não conheço, no meu país a gente tem que conhecer, namorar, casar e tal. Eu falei, não, eu só vim aqui casar com você, não sei nada disso. Ela disse, então vou orar. Eu falei, esse problema é seu, eu já orei. Deus já falou comigo, então meu problema já está resolvido. Não, você tem que resolver sua. Ela olhou bem brava, ela falou, some daqui na minha frente. Eu saí, eu falei para ela, você só tem 3 dias para resolver. Depois de 3 dias, ela bateu na minha porta, seu Deus já falou comigo. A gente casou, e casamos em 2003, e nós temos 2 filhos, e começamos o ministério, começamos o trabalho, porque Deus colocou essa convicção em nosso coração. Ela saiu daqui de Maringá, no estado do Paraná, e saiu, deixou tudo, família, e foi para um país tão difícil. O pastor Joel conheceu um contexto que é tão difícil na Índia, vive um estrangeiro morar na Índia, deixar um país com tanta liberdade, com tantas coisas boas, mas ela aceitou o desafio de morar na Índia comigo, o homem conhece, difícil, homem indiano é difícil, porque casar com indiano não é fácil, porque o homem bate, lá o homem bate, maltrata, mas o homem de Deus não faria isso. E nós casamos e nós não tivemos nenhum apoio da igreja quando nós casamos, e eu falei para ela, nós vamos fazer pela fé. Porque Deus deu a visão, Deus deu a fé para nós e Deus vai abrir toda a provisão. Glória a Deus. E saindo daquela cidade, fomos numa região muito interior, onde só morava Dalits e 400 mil hindus. E só tinha uma igreja no meio daquelas 400 mil pessoas. E chegamos naquele lugar e Deus falou para nós, é aqui que vocês vão trabalhar. Em 1 ano nós trabalhamos e tinha mais ou menos 120 pessoas naquele lugar. E era uma única igreja no meio de 400 mil pessoas. E hindus, onde batiam nos pastores, quebravam as igrejas, tudo. E tinha mais de 100 templos onde eles adoravam os deuses. E ali nós batizamos 5 vezes em 1 ano. E enviamos pessoas para o seminário. E ali Deus deu a visão para nós, falou, vocês têm que ser capacitados teologicamente, precisa ser mais instruído. E de estado de Goa, nós vamos para uma cidade de Bangalore, onde tem 16 milhões de habitantes, a cidade de Bangalore onde nós moramos hoje. E ali nós fizemos o nosso mestrado em teologia, nós dois se formamos em teologia, e ali nasceram 2 filhos nossos, Johan e Ryan, no seminário, e começamos o trabalho. Deus começou a dar aquela expansão do reino naquela cidade, e ali nós começamos a ir para outros lugares. Hoje, atualmente, nós temos 52 igrejas, e temos 3 escolas de crianças pequenas, no meio de todos são Dalits, e já construímos muitas igrejas, treinamos bastante pastores,
e implantamos várias igrejas, e o pastor Joel foi lá, testificou tudo isso, e eu estou contando isso porque quando o pastor falou, quando Deus está no negócio, tudo funciona. E nós tivemos essa fé, a visão para a Índia. E hoje a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões e tem 80% do hinduísmo, 33 milhões de deuses na Índia. Mas a única coisa que funciona é Jesus. Por isso que gostaria que vocês orassem pelo meu país. E esse desafio é nosso, para que nós possamos orar e levantar, né, os missionários, pessoas que possam trabalhar, porque a seara é grande, mas os cearenses são muito poucos. Agora que nós estivemos ali junto com o pastor Joel, foi muito edificante para mim, para minha família, e por todo o ministério que estão fazendo. E batizamos, não lembro agora de cabeça, 15 pessoas, batizamos 15 pessoas, todos eram dalits hindus convertidos. Inauguramos 2 igrejas nessa visita e fizemos um seminário para 85 pastores. Tudo dentro de 10 dias, foi um tempo muito corrido, mas graças a Deus que Deus deu a vitória para nós nessa viagem. E tivemos alguns problemas, um acidente, eu creio que o diabo estava nos impedindo, mas só que Deus estava na frente, deu a vitória em todas as coisas, protegeu nós de todos os ataques, lutas, e vimos as mãos de Deus nesse ministério, nessa missão. E eu peço esse desafio para nós, que vocês orassem pelo meu país, pelo trabalho que tem para frente, e Índia será para Cristo. Glória a Deus.